Ignorar uma mulher é uma das armas mais poderosas que um homem pode usar e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. O que você talvez não saiba é que existe uma psicologia secreta por trás desse comportamento, e ela mexe diretamente com algo que as mulheres dificilmente conseguem controlar: a mente emocional. Enquanto muitos homens acreditam que conquistar uma mulher está ligado a dar mais atenção, mostrar interesse e estar sempre presente, a realidade é completamente o oposto. A tensão em excesso é sufocante, previsível, sem graça. E pior, ela mata a curiosidade dela por você. O que realmente prende uma mulher não é o excesso, mas a falta. É quando ela se pergunta: por que ele não corre atrás como os outros? É nesse vazio que o desejo nasce. Isso não é um jogo de ego, é biologia e instinto. A mente feminina foi moldada para valorizar aquilo que parece escasso, aquilo que não está sempre disponível. Quando um homem sabe usar o silêncio e a distância de forma estratégica, ele se torna muito mais interessante do que aquele que está sempre disponível. O mais polêmico é que muitas mulheres não vão admitir isso, porque aceitar que a indiferença mexe com elas é aceitar uma vulnerabilidade que fere o orgulho feminino. Mas é a verdade. E é por isso que, quando você ignora de maneira inteligente, você não só cria espaço para ela correr atrás, mas também redefine a dinâmica da relação. Você se coloca no centro e não ela. E hoje eu vou te mostrar, passo a passo, como esse mecanismo funciona, os erros que os homens cometem e como virar o jogo de vez. Se você já se cansou de correr atrás e quer entender por que a distância pode ser sua maior força, fica comigo até o final. Quando um homem está sempre disponível, sempre responde na hora, sempre aparece para resolver qualquer coisinha, ele perde automaticamente o fator mais poderoso que poderia ter: o valor da sua presença. É exatamente como acontece com qualquer coisa rara: ouro, diamantes, uma obra de arte. Tudo que é escasso desperta desejo, curiosidade e até competição. O mesmo acontece com a sua atenção. Quando você ignora uma mulher de forma consciente, você não está sendo rude. Você está transmitindo uma mensagem silenciosa: eu não dependo de você para me sentir bem. Eu não preciso da sua validação para ter valor. Isso quebra um padrão que ela já está acostumada, porque a maioria dos homens vive correndo atrás de cada mínimo sinal de interesse. A mente feminina funciona com base no contraste. Ela valoriza o que some, o que não se entrega fácil, o que gera incerteza. Quando você cria essa ausência, ela não sabe exatamente onde te colocar, e essa dúvida é a faísca que mantém o interesse vivo. É por isso que ignorar de forma estratégica não é jogar contra você, é colocar o jogo ao seu favor. E não se engane, se você acha que vai perder ela só porque não respondeu de imediato ou não mostrou pressa em agradar, você ainda não entendeu a base da atração. O que realmente faz um homem perder é a previsibilidade. Quando ela sabe exatamente como você vai reagir, ela perde a emoção. E sem emoção, não existe atração. Imagine o seguinte: um cara conhece uma garota, ela demonstra algum interesse, e ele logo começa a mandar mensagem todos os dias, responder em segundos, dar bom dia, boa noite. Em pouco tempo, ela já sente que tem ele nas mãos. Agora compare com outro cara. Ele conversa, mas não está sempre disponível, responde quando pode, não se mostra desesperado por atenção. Automaticamente, a segunda opção gera muito mais curiosidade, porque a ausência dele cria valor. A ausência é o que transforma um homem comum em alguém inesquecível. Um erro clássico dos homens é acreditar que o segredo para conquistar uma mulher está em fazer cada vez mais. Mais mensagens, mais presentes, mais declarações, mais disponibilidade. Só que a verdade é justamente o contrário. O cérebro feminino reage muito mais ao que você não faz do que ao que você faz. Quando você deixa de responder imediatamente,
quando você não demonstra tanta pressa, quando você segura um pouco a sua energia, isso cria um espaço psicológico que ativa a imaginação dela. Ela começa a se perguntar: será que ele perdeu o interesse? Será que tem outra mulher? Será que eu fiz algo errado? E é exatamente esse tipo de dúvida que a faz pensar mais em você do que em qualquer palavra bonita que você poderia ter dito. O que os homens não percebem é que a mente feminina funciona em ciclos de busca. Ela não valoriza aquilo que já está garantido, mas aquilo que parece incerto, aquilo que precisa ser conquistado. Por isso, a ausência, o silêncio e até mesmo a indiferença momentânea têm um peso muito maior do que qualquer esforço desesperado para agradar. Pense em um exemplo. Um cara manda flores, chocolates e dezenas de mensagens para mostrar interesse. Tudo lindo, mas ela sabe que ele já está entregue. Já outro cara simplesmente some por alguns dias, não demonstra ansiedade. E quando aparece, vem leve, divertido, natural. Qual dos dois ela vai ficar pensando mais durante a semana? Qual dos dois vai ocupar a mente dela antes de dormir? Não é difícil adivinhar. O mistério é muito mais poderoso que a certeza. E atenção, isso não significa que você precisa ser frio ou tratar mal. Não é sobre desrespeitar, é sobre entender que menos é mais. Uma ausência bem colocada, um silêncio calculado, um espaço criado de propósito. Isso fala muito mais alto do que 1000 palavras. O que você não faz, quando feito do jeito certo, se torna uma arma que cria desejo, curiosidade e até mesmo dependência emocional. Existem momentos em que um homem acha que precisa explicar tudo, justificar cada atitude ou até mesmo provar o quanto está interessado. Só que, na prática, o silêncio é muito mais poderoso do que qualquer discurso. Quando você escolhe não responder de imediato, não cair na pressão de dar explicações desnecessárias, ou simplesmente não se abalar com certas atitudes, você cria uma força que poucas mulheres conseguem resistir. Pense naquelas situações em que ela esperava que você reagisse com ciúmes, mas você permaneceu calmo. Ou quando ela postou algo provocativo, esperando sua resposta imediata, e você simplesmente continuou vivendo sua vida. Esse tipo de ausência de reação gera um impacto profundo. O silêncio é desconfortável para ela, porque a mente feminina trabalha com validação constante. Quando ela não recebe essa validação, é como se algo ficasse fora do lugar. E é aí que nasce o verdadeiro poder. Quando ela começa a preencher esse silêncio com pensamentos sobre você. Ela pensa no porquê da sua calma, se questiona sobre sua confiança, se pergunta se realmente está chamando sua atenção. É nesse espaço mental que você passa a viver de graça dentro da cabeça dela. Homens que não entendem isso se entregam rápido demais. Eles mostram que qualquer provocação, qualquer joguinho, qualquer teste vai gerar uma resposta previsível. Só que a atração não nasce da previsibilidade, mas da tensão. E nada cria mais tensão do que o silêncio no momento certo. Esse silêncio, combinado com sua postura, faz com que você transmita uma mensagem muito clara sem precisar dizer nada. Você não está desesperado, você não depende dela e, acima de tudo, você tem controle emocional. E controle é magnético. O mais curioso é que muitas vezes, depois de um silêncio estratégico, ela mesma volta com ainda mais intensidade, porque a mente dela não suporta ficar sem resposta. O vazio que você cria se torna combustível para o interesse. No fim das contas, o que você não fala pesa mais do que qualquer frase bonita. O silêncio não é vazio, é presença em sua forma mais poderosa. A maioria dos homens hoje vive numa posição fraca porque entregou o controle emocional para as mulheres. Cada mensagem visualizada, cada like, cada resposta se torna um motivo para a ansiedade. É como se o valor deles dependesse exclusivamente da validação feminina. E isso, sinceramente, é patético.
Homem que precisa da atenção constante de uma mulher para se sentir bem consigo mesmo, já perdeu antes mesmo de começar. E é por isso que ignorar, quando bem usado, não é apenas uma estratégia de atração, é uma forma de resgatar sua masculinidade. Porque o verdadeiro problema não está nas mulheres, mas em você, que condicionou sua autoestima à forma como elas te tratam. É duro ouvir isso, mas muitos de vocês se comportam como mendigos emocionais. Qualquer migalha de atenção já é suficiente para perder o rumo, mudar planos, esquecer quem você é. Isso não é amor, isso é dependência. E dependência é o caminho mais rápido para perder respeito. Você precisa acordar para a realidade. Nenhuma mulher vai valorizar um homem que não valoriza a si mesmo. Quando você corre atrás sem parar, quando você demonstra desespero, quando você mostra que não tem mais nada acontecendo na sua vida além dela, você se torna previsível, entediante, descartável. Ignorar de forma inteligente não é sobre manipulação, mas sobre mostrar que você tem uma vida maior do que ela. É sobre deixar claro, sem precisar dizer, que sua atenção é rara, que seu tempo é limitado, que você não vai se dobrar para cada capricho. Isso não só desperta a atração, como também te coloca numa posição de poder. E aqui está a parte que muitos não querem aceitar. Se você não aprender a dominar sua necessidade de aprovação, você vai continuar sendo apenas mais um cara que ela usa como entretenimento, e não como escolha real. Está na hora de parar de implorar e começar a se impor. Muitos homens confundem ignorar com desrespeitar. Existe uma diferença gigantesca entre ser frio, grosso ou indiferente de propósito e simplesmente não se colocar em segundo plano. O verdadeiro sentido de ignorar uma mulher está em mostrar, através das suas atitudes, que a sua vida não gira em torno dela. Quando você dá prioridade aos seus objetivos, ao seu trabalho, ao seu treino, aos seus projetos pessoais, automaticamente ela percebe que não é o centro do seu universo. E isso, por mais contraditório que pareça, aumenta o valor que você tem aos olhos dela. Porque nada é mais atraente para uma mulher do que um homem que não está sempre disponível, mas que aparece quando quer, da maneira dele, sem pedir licença. Ignorar de forma inteligente é, na verdade, sobre disciplina. É ter a clareza de que a sua energia não pode ser gasta em excesso com quem ainda não provou merecer. É não se distrair com joguinhos. É não cair em testes emocionais. É simplesmente mostrar que o foco principal está em você, e não em agradar alguém que ainda está decidindo se te leva a sério ou não. Quando um homem entende isso, ele deixa de ser reativo e passa a ser seletivo. E nesse momento, a dinâmica muda completamente. Ela deixa de ser prioridade absoluta e passa a disputar espaço na sua agenda. Esse é o tipo de ignorar que atrai. Aquele que vem de alguém ocupado construindo sua própria vida. Ignorar uma mulher de forma estratégica não é crueldade, é inteligência emocional. E a verdade que poucos homens têm coragem de aceitar é a seguinte: mulher não valoriza quem se entrega fácil demais. Ela valoriza quem consegue viver sem ela. Essa é a frase que separa homens fortes de homens descartáveis. Se até agora você acreditava que a chave era dar mais atenção, mais carinho e mais tempo, talvez esteja na hora de acordar. Porque, no fundo, quanto mais você se doa sem limites, menos ela sente necessidade de te conquistar. O poder está na escassez e não na abundância. Eu quero que você comente suas experiências aqui embaixo, porque eu vou ler, vou responder e vou até usar algumas histórias em próximos vídeos. Mas antes de tudo, não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso não pode passar batido, porque quanto mais você apoia, mais eu trago conteúdos diretos, sem enrolação, que realmente mudam sua forma de pensar. E agora eu deixo você com um pensamento que vai martelar até o próximo vídeo. Se ignorar funciona tão bem, o que acontece quando uma mulher descobre que você sabe usar essa arma contra ela? Nos vemos no próximo.